Criador, que nos ama, que nos ama demais. Então, neste momento, vamos à leitura do nosso exórdio da noite de hoje. Do nosso livro, O Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e autor espiritual é o Emmanuel, o capítulo 123, intitulado Condição Comum. Está em Marcos, no capítulo 9, versículo 24. Imediatamente, o pai do menino chamado, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E o Emmanuel nos explica, ele diz: aquele homem da multidão, aproximando-se de Jesus com o filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença, contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala nos despenhadeiros das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidades. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Graças a Deus. E neste momento eu passo a palavra ao seu Arlindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do de hoje. Seja muito bem-vindo, seu Arlindo. Obrigado, Dora. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos proferir a prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade infinita, a graça de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que ele nos assista, Senhor, curando aqueles que já se tornaram merecedores, confortando aqueles que têm as suas provas e expiações a passar, esclarecendo aqueles que quiserem aprender e assistindo a todos quantos apelem para o seu infinito e grande amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da vida, estenda as tuas mãos dadivosas em socorro daquele que já te conhece, o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino amigo, através de tuas legiões consoladoras, através de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e o amor triunfe sobre todas as coisas. Todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos aflitos e dos enfermos, movimenta a tua legião de companheiro para assistir a todos os doentes, curando as dores físicas e espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor,
derramai as bênçãos de cura sobre toda a humanidade, a fim de que todos se tornem amigos do conhecimento e da paz, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos. Nos protege, ampare e guia, Senhor, com a tua luz, com a tua misericórdia e o teu amor, para que tenhamos na noite de hoje o Evangelho em clima de paz, harmonia e serenidade, e muito amor nos corações de cada um. Que assim seja. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, Segundo. Nesse momento, eu peço a toda a espiritualidade maior, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio, Mãe Maria Santíssima, e todos os seus trabalhadores da luz, a permissão para passar a palavra à nossa querida amiga, a Glaci, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos, que eu já dei, que ainda não dei, sejam todos muito bem-vindos. Né? Que a espiritualidade de luz conceda a todos nós o entendimento de todas essas palavras que já vieram de Dora e vão se findar no Evangelho com a explanação. E, na realidade, é o passe principal que nós temos, é o Evangelho. Porque com o Evangelho nós começamos a tentar moldar, né, a transformação. E então nós vamos para o capítulo 14, né, dando continuidade ao que a nossa irmã começou ontem, bem emocionante. Honrai o vosso pai e vossa mãe. Nós vamos ler o item 5 a 8, que diz assim: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Aqui de cara a gente lembra, ou melhor, eu vou fazer uma pequena lembrança referente a Marta e a Maria. Jesus estando em sua casa, na casa de Lázaro, né, elas duas, uma foi, eu não sei bem quem foi quem, mas eu estou sabendo, quem sabe da história sabe quem foi quem. Uma ficou nos pés de Jesus, ouvindo todas as suas parábolas, todos os seus ensinamentos, todas as suas perfeições, né, de ensinos. E a outra foi correr, ajeitar a casa como todos nós fazemos para receber um visitante. Aí ele disse, aí ela foi reclamar para Jesus, eu acho que foi Maria que estava fazendo e a Marta estava no pé, se não me falha a memória, ou então o verso contrário. Foi reclamar que estava arrumando a casa, foi reclamar com Jesus, porque ela não estava lá ajudando, já que estava tanta gente chegando, aquela coisa toda, e Jesus perguntou a ela quem era que estava ali mais sabiamente. Era quem estava arrumando para receber ou aquela que estava recebendo as palavras do Cristo? Começa-se por aí. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui nós sabemos que mãe, pai, irmãos, nós somos todos universais. Por que nós somos universais? Porque uma hora a gente está como pai, outra hora nós estamos como filho, outra hora nós estamos como irmãos, outra hora nós estamos como amigos, mas estamos. Nós não somos, nós estamos. Aí então, aquele que é minha mãe, Jesus estava na cruz, está lá no livro Estante da Vida, também no Boa Nova. No Boa Nova é que tem lindamente a passagem, né? E, de repente, Maria calada, sofrendo, angustiada com aquela situação de Jesus, mas sabia que ali era a missão dele,
Então, ela suportou com serenidade, porque serenidade são coisas que nós não podemos mudar. E então, ali, Maria aceitou calada. E ele, então, nos últimos momentos dele, ele disse, em corpo físico, nos últimos momentos dele, em corpo físico, disse, mãe, aí está o teu filho, com João Batista. Aí olhou para João Batista e disse, filho, aí está a tua mãe. Então, aquele que segue o Cristo, aquele que busca, aquele que anda nos caminhos, aquele que é, ou pelo menos tenta ser fiel nos compromissos para com o Pai, naquilo que lhe foi prometido bem antes, quando a gente se comprometeu a vir e a fazer. Então, esses aí é os irmãos, esses aí é a mãe, esses aí é os pais. Quantos e quantos de nós encontramos no nosso dia a dia, na nossa vivência, de pessoas que a gente nem conhecia e, de repente, a gente passa a conhecer e, de repente, a gente sente uma afinidade, uma empatia, como se já conhecesse há quanto tempo, mais ainda do que aqueles nossos consanguíneos. E quantos consanguíneos, né, acontecem tantas coisas de pai matando filho, de filho matando pai. Isso aí foi até falado ontem, né? Estou só para fazer uma reprise de tudo isso. Mas que nada está perdido, porque Ele é tão justo, Deus é um Pai tão maravilhoso, que ampara tanto, que por mais imperfeição que nós temos, nos dá a oportunidade de vir para corrigirmos aqueles nossos defeitos antigos. E a gente tem que honrar o pai e a mãe, aqueles que estão como pai e mãe, não que são, mas que estão naquele momento sendo, porque eles podem ter te dado a luz, ter te abandonado, ter te... Enfim, mas eles te deram a vida, a dádiva da vida. Já é uma honra, porque nós estamos aqui para nos corrigirmos. E então a gente vai ler. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar o seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, o mandaram chamar. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse, vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque quem faz a vontade, eis, disse, a minha mãe e meus irmãos, porque quem faz a vontade de Deus, este é minha irmã, meu irmão, minha irmã, minha mãe. Está lá em São Marcos 3, 21, 31 a 35, em São Mateus 12, de 46 a 50. Quem quiser depois pegar o Novo Testamento. Gente, é importantíssimo a gente unir. É bom demais a gente saber das histórias do Novo Testamento, do Antigo Testamento, unir com o Espiritismo, que vai ver o leque que Kardec fez. Eu até chamo de, vamos dizer, um cordão que Kardec fez. Quando ele, eu até deixa eu tirar bem aqui, eu até coloquei aqui as passagens. Kardec fez um colar de pérola. Eu coloquei hoje aqui na minha passagem aqui da minha. Eu faço um relatóriozinho. Aí ele diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro ele diz, olha o colar que ele faz. Não vim destruir a lei.
Isso aí, lembra-se dos 10 mandamentos, o quarto está, não honra teu pai e tua mãe, no quarto. Então ele diz, não vim destruir a lei. Aí o segundo, aí ele vai dar uma saltada, né? Que a gente sabe, aí ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Está lá no capítulo 11. Depois ele vem no capítulo 12. Amai-vos vossos inimigos. Olha o cordão que Allan Kardec fez. Aí ele vem para o capítulo 13 e diz, não saiba o que a vossa mão esquerda, a vossa mão esquerda não saiba o que vai dar a vossa mão direita. Isso tudo está dentro dos 10 mandamentos. De amar ao teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu espírito. E ao teu próximo como a ti mesmo. E quem são os meus próximos? Aí também tem nas cartas de João, tem uma passagem que diz assim, que diz desse jeito, eu até marquei aqui também, se nós não somos capazes de amar aqueles que convivem conosco, imaginemos, será que nós somos capazes de amar Deus que nós não vemos? Façamos uma reflexão em tudo isso que está sendo falado. Então, diz, honrai vosso pai e vossa mãe, é o 14. Aí vem o quinto, o 15, né? Capítulo 15, que aí ele diz, fora não é da igreja, não é da religião, mas fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? É o amor puro. É você amar e amar o próximo. É você vivenciar esse amor, mas é vivenciar mesmo, sair de dentro da tua essência. Não adianta dizermos, porque eu amo minha mãe, eu amo meu pai, porque são meus pais, porque são minha mãe. Não. É amar, é cuidar. Eles não cuidaram. Quem foi que deu os primeiros passos? Ensinou a nos dar os primeiros passos. Quem nos ensinou a falar as primeiras palavrinhas? Mas também tem aqueles que não tiveram a oportunidade de ficar, de cuidar, mas te deram a vida, continua honrando, continua amando, continua cuidando. Né? Aí, então, eu peguei mais ainda, mas eu vou no decorrer. Aí diz aqui, certas palavras pareciam estranhas da boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência, quando ele dizia que não eram nem mãe nem irmãos, mas ele estava ensinando ali, porque muita gente até tem essa, não, Jesus não falou isso, ele ensinava, ele não dizia com arrogância, ele não dizia machucando, ele filtrava as palavras que ele dizia, mesmo que aqueles naquele tempo não tinha a tecnologia, não tinha o conhecimento, nem a evolução que nós temos hoje. E então diz para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer isso disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia do outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas, ou não são dele. Isso tem uma passagem também lá em eu não estou lembrando agora do livro do Antigo Testamento, Moisés, livro não, de Moisés, né? Que era olho por olho e dente por dente. Nada era fora do contexto, tinha que ser daquele jeito. E muita gente, a gente diz, como eu acabei de dizer, nós estamos evoluídos, nós estamos melhores hoje do que aquele povo antigamente, mas ainda existe muita gente com a ideia arcaica. Fez, levou.
Mas o que que nós temos que dar para levar? É amor. Uma vez que você doa amor, você tem até uma frasezinha, eu até tenho no baú da minha moto que está em Natal, tem uma frasezinha que diz assim: gentileza gera gentileza. Se você é gentil no trânsito, você também ganha gentileza. Mesmo você sendo fechado, continue com a gentileza. Faz parte da nossa evolução moral e intelectual. Aí então diz: admira-se com razão ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e de alguma sorte renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta, a seus olhos, era bizarra e seus ensinamentos não lhe haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhava até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. Cadê? É certo de resto que eu acolhi, mas como estranho do que como irmão, quando ele apresentava a família. E São João disse positivamente que não acreditava nele. São João está lá em 7:5. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar a sua ternura por seus filhos. Quem é? A gente sabe que existem muitas mães que fazem coisas bem bizarras mesmo, coisas que a gente chega até a repudiar, né, devido à frieza de coração. Mas ela tem o motivo dela, não cabe a nós julgar, não cabe a nós defender, não cabe a nós fazer nada. É ela e Deus. Cada um de nós é só nós e Deus. Não adianta que ninguém faz nada por ninguém. É só nós e Deus. O que nós fizermos hoje, o futuro nos aguarda. É a eternidade que é a nossa, como diz doutor Bezerra, adoro de falar da malinha do doutor Bezerra de Menezes, que ele chegou lá, quando ele acordou, a mala dele era transbordando. Eu faço uma simulação, eu vejo a mala dele direitinho na minha frente. A mala dele era transbordando, que não fechava. Mas era de roupas? Era de acessórios? Não. Eram de atitudes, era de benevolência, de caridade, de humildade. É isso que Jesus quer de nós. É essa mala cheia de coisas boas. Não importa quantas pedras, quantas coisas nos fizerem. É a gente fazer o bem, sem olhar a quem. Não esperar a recompensa daquele que nós estamos fazendo. Faça, simplesmente faça, mas faça porque você quer. Faça porque você gosta. Faça porque você é de você, é da sua essência, que ninguém te tira. É aquilo que você gosta. Então, quando a gente faz por fazer, fica uma coisa sem nexo, né? Aí então diz: quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar a sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinos, nem lhe prestar testemunho como fez o João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. Aqui, não sei se alguém daqui, eu acredito que o Lula Andrade, né? Eu não sei outras pessoas, mas eu acredito que ele. Mas eu gosto muito do The Chosen e assisto assim copiosamente, né? E eu vejo, ela não sai como os discípulos, como Jesus, mas ela é eterna. Ela chega para qualquer um e ela é eterna. Aí vamos para frente que depois eu falo mais. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer seu caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, pois, procurar o outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensino. Tomou, pois, aquele e oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe
entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Aí até tem aquela frase que tem na Bíblia, né? E a Kardec também repete: o que é da carne, o que é do espírito. Então, são quantas famílias formadas ali, porque precisavam da evolução, precisavam se reencontrar para poder corrigir, mas muitas vezes não tem como corrigir ainda nessa. E se dado a oportunidade, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então nós temos as escolhas, mas a gente encontra pessoas, como eu já falei, que nada tem a ver com nossos consanguíneos, que até parece com a gente, principalmente em atitudes, e o afeto é recíproco. Então diz, para o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Acabei de falar, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes. Quantas encarnações nós já tivemos, né? Então diz, da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do seu filho. Ele não fez senão lhe fornecer o envoltório corporal para dele ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Eu conheço uma pessoa aqui, cheguei a conhecer, que ela fez, eu não aconselho ninguém a fazer, mas ela fez uma regressão. Há pessoas que fazem dormindo, chega até a ser normal. Eu, por exemplo, eu faço dormindo, é tranquilo. Para mim, não é tranquilo. Mas há pessoas que buscam, né? E isso não é muito aconselhável. Por quê? Porque descobre coisas que não queriam, não era para ser descoberto, porque isso até atrapalha o desenvolvimento intelecto e moral. E ela simplesmente tinha matado, era uma criança que ela tinha tido na época, né? Quantos séculos atrás ela tinha tido, ela matou, sabe com quê? Com enxada. E me diga quem foi que veio como parente dela para ela ajeitar, para ela amar, para ela cuidar? Pai. O pai dela era o filho dela em quantas e quantas vidas, né? E ela já salvou o pai dela de algumas mortes. Salvou forma de falar, né? Tipo, ele está tendo um infarto, ela socorre, ela corre. E ela é quem a mãe já desencarnou, ela é a única que cuida do pai. E é um amor, e ela descobriu que tinha sido o filho que ela tinha. Quer dizer, umas coisas é até bom a gente saber, faz bem para o ego, que a gente está cumprindo com aquilo que nós se comprometeu. Né? Como eu vou dar uma cortadinha aqui, que o tempo urge fazer com o doutor Bezerra, eu tenho um bocado de coisa para fazer, e eu tenho uma parte lindíssima aqui. Os verdadeiros laços de famílias não são, pois, os de consanguinidade, é o que eu acabei de falar, mas os de simpatia, os da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Aí aqui, quando eu falo que é do espírito, é do espírito. Aí diz assim, pode se separar da esposa, do esposo, pode. Se não está dando certo, porque ali é só corpóreo, muitas vezes é status. Mas, quando é de espírito, é uma eternidade de amor, por mais que a pessoa ainda seja endurecida, por mais que a pessoa ainda seja aquela pessoa meia torta, mas a gente ama com toda a amor da vida. E é eterno, porque a gente volta novamente. Aí então diz, de onde se segue que os dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que fosse pelo sangue. Isso é que eu também já falei. Então, eu vou dando uma salteada para poder falar outras coisas. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração lá em São Marcos. Uma vez que, disse ele,
se propunham-se a ponderar dele, sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo os seus sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos, do seu ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e aí generalizava o ensino, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como o espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outra circunstância, provou suficientemente o contrário. Quer dizer, Maria o tempo todo, né, intercedendo, sendo aquela mãe maravilhosa. Eu vou desligar aqui, se eu deixar só o ar, porque senão eu não consigo com o vento nos livros, né? Aí, então, eu peguei aqui do livro Alguém Me Tocou, que diz assim, só lembrando que no Instante da Vida, no livro Instante da Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Humberto de Campos, tem muitas histórias narradas, psicografadas, que a gente adentra a história de Jesus, como também Boa Nova. Aí aqui, no Alguém Me Tocou, diz assim, Jesus nos traz a ideia de que Deus é nosso Pai, ficando subentendida nesta relação de pai e filho, a existência de um laço de amor que os une, é espírito com espírito. É aqueles que vai e vem, unidos, porque são unidos pelo Espírito, né? Aí diz assim, o sofrimento não é castigo de Deus, é simples consequência de andarmos distante de suas leis. O Pai educa, orienta e ampara, ele jamais pune. Imaginemos nós como pais, né? Geral, nós como pais, a gente não vai dar uma pedra, o filho pedindo um pão, como disse Jesus, né? No Evangelho. A gente vai sempre querer dar o nosso melhor. Agora, se o filho não reconhecer, você, como dizia Divaldo Franco, você faz a sua parte e deixa ele fazer a dele. Se ele não reconhecer, o problema já não é seu, é dele. Né? Continuando aqui, diz aqui, e qual foi a conduta que o pai teve quando... Aqui eu lembrei, e ao mesmo tempo eu até sublinhei aqui, sobre a parábola do filho pródigo. Quem aqui não sabe, né? Ele pegou a sua herança, a sua parte de herança, saiu aí nesse mundão de Deus, gastando tudo que tinha. Acabou dormindo em chiqueiro, comendo o que os porcos comiam, porque já tinha acabado tudo. E com vergonha de voltar. Imaginemos nós, quando nós entramos para o mundo, às vezes perdidos, cheios no mundo mesmo, né? Cheios de coisas errôneas ainda, imaginando que nós não temos um pai que nos ama. E ele está lá esperando o dia do nosso retorno. Ele está lá esperando o dia que nós vamos abraçá-lo. E então o filho, ficou aquele trabalhador, aquele lá lutando com ele, mas aquele que ficou lutando com ele ainda tinha o quê? Orgulho, vaidade, arrogância. Porque quando o filho pródigo voltou, que o pai mandou matar gados, mandou todas as pessoas que trabalhavam com ele organizar aquela festa, é assim que o nosso pai faz com qualquer um de nós. Ele faz uma festa, é uma festa no céu quando a gente volta para os braços dele. Essa é a parábola, é o verdadeiro ensinamento de Jesus. Né? Aí aqui, eu ia ler mais aqui do Alguém Me Tocou, mas eu peguei aqui também do Pão Nosso, que diz assim, bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10
criaturas, aqueles que estão aos nossos derredores, não obrigado àqueles que convivem conosco, mas aqueles também que trabalham conosco. E o tempo urge tanto que eu vou só ler só os pedacinhos, porque tem a passagem aqui que eu não ia pegar, mas aí que diz assim, do livro Consolador, 342, tem a pergunta que diz assim: a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é um assentamento, edificação da fraternidade universal? Aí a resposta, o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde o aparentemente mais feliz ao mais desvalidos de sorte. Está lá no livro O Consolador. Aqui, quando eu comecei o Evangelho, eu falei de quê? Eu falei que nós somos pais, mães, irmãos, universal, né? E como nós somos universal, por que universal? Porque simplesmente nós, como eu já falei também, nós vamos e a gente vem, a gente vai, a gente vem, é uma ida e volta que só quem já passou por muitas sabe de muitas coisas que a gente começa a observar, os acertos, os erros, né? Aí diz aqui também, eu tirei, que diz assim, não importa se o pai ou a mãe abandonou, temos que honrá-lo por ter nos dado a dádiva da vida. Kardec, gente, Kardec, quando ele nasceu, logo, ele também, o pai dele desencarnou, então ele foi criado sem pai. E mesmo assim ele fez esse cordão de pérola, mesmo assim ele falou com tanta honra, né? Aí, como o tempo urge de mais gente, como o tempo urge, mesmo assim ele deu continuidade, também não foi pai, e continuou a lei divina. O Evangelho nos mostra que todos nós somos pais e mães universal. A mãe de Chico mostra que devemos honrar, mesmo com os sofrimentos. Está lá no... Eu até tinha uma mensagem de Dr. Bezerra, mas eu vou só ler o final, que ele diz: sedes vós aqueles que amam, sedes vós cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção à família, ao lugar do trabalho, a toda a sociedade. Não postergueis o dever de servir para amanhã, mas para mais tarde. Fazei bem hoje, agora, onde quer que se faça necessário. As mães afrodescendentes, as mães de todas as raças, eram um coro uníssono, sob a Mãe Santíssima, oram pela transformação da terra no mundo de regeneração. E para terminar rapidinho, e antes do louvor, Maria, gente, na hora que ela estava vendo o filho dela na cruz, está lá no Boa Nova, ela estava vendo o filho dela na cruz, e ela aceitou aquilo com resignação, com serenidade, com toda a ternura de mãe que é. E então ela calou, ela sofreu, ela deixou. E foi na hora que Jesus disse: mãe, aí está seu filho, filho, aí está sua mãe, com João Batista. Passado ali, quando Jesus desencarnou, ela abraçou, João Batista abraçou ela e saíram. Passaram-se anos e anos e anos, e eles construíram uma casinha, até foi doado, né, a casinha bem simples, fizeram dali um centro, tipo um centro espírita, uma casa de oração. Ali iam milhares de pessoas, e ali ela, com a ternura, ela intercedia e pedia ao Pai por aqueles que ali procuravam, né? Quando chegou, estou resumindo, quando chegou um determinado tempo, né, ela foi, João Batista, todos os dois já bem velhinhos, chega Jesus para buscá-la, e ela não o reconheceu, mas todo dia ela lembrava daquele filho maravilhoso, que por mais distante que a mãe esteja, ela faz isso. O pai também faz. E quantos não fazem? Então vamos sim fazer preces, vamos fazer tudo, mas universal, não só para os nossos entes queridos, não só para os nossos entes desencarnados, mas vamos fazer universal,
porque a corrente, ela chega onde, como dizia Chico Xavier, arrebenta as portas dos céus. Então, a música diz assim: nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que. Ai, mulher, eu me perdi aqui, eu não sei mais, mas que nada separe o amor de quem esteja aqui, de quem esteja ausente. Não separe o amor do Pai. Ele está lá de braços abertos, esperando por mais sofrimento, por mais apedrejamento, por mais calúnia, por mais tudo, por qualquer aflição, seja enfermo. Não pense que estás sós. Tem uma egrégora de luz ao teu lado. Confia, só segue, confia. Confia e segue a verdadeira frase. Jesus, com tua imensidão de misericórdia, de amor, de compreensão, de piedade, de compaixão, com teus ensinamentos, que foi o que tu deixasses de legado para que nós consigamos chegar na pátria espiritual com a malinha cheia, como fez Dr. Bezerra de Menezes, como fez tantos, Divaldo Franco, Chico Xavier e tantos outros. Que toda a espiritualidade de luz chegue nos lugares onde nós não podemos chegar. Mas com as nossas preces, com as nossas vibrações, a nossa sintonia, chegue e faça o diferente, mesmo naqueles corações ainda endurecidos, mesmo naqueles corações que não te aceitam, que acham que você não existe. Oh, Pai amado, continua conosco, derramando sobre todos nós a tua bênção, a tua misericórdia, derramando sobre todos nós a luz divina. E que essa noite seja de encantos, de luzes, e que continuemos a trabalhar, a resgatar, a fazer prece pelo universo, aqueles que estão nesse momento tirando a sua vida, mas que ele não está olhando os fatos, está olhando as circunstâncias. Ele não perde uma ovelha. Que Jesus chegue no coração de cada um, com muito amor, com muita paz. Eu agradeço o evangelho de hoje com muita paz no coração de cada um de vocês, todos nós. Graças a Deus. Com esta oração, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se houver algum irmão precisando de ajuda, seja recolhido e encaminhado a um hospital, a uma colônia espiritual, a um local adequado às suas necessidades. E que todas as energias deletérias sejam colhidas e transformadas em paz, em luz e amor. Nesse momento, eu peço à espiritualidade maior, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio e todas as suas legiões de trabalhadores da luz, a permissão para encerrarmos o nosso evangelho do nosso lar da noite de hoje. Que a paz, a luz e o amor de Jesus permaneçam em vossos lares. E boa noite para cada um de vocês.